Com o apoio da Federação Paranaense de Tênis, a Confederação Brasileira de Tênis trouxe para Curitiba mais um workshop internacional, com a participação de 7 palestrantes, entre eles o espanhol Pancho Alvarinho e o argentino Inácio Ascenso. Mais de 150 treinadores participaram do evento, que aconteceu no Clube Curitibano dias 3 e 4 de junho. Foram 2 dias de aprendizados, com palestras e muita troca de informações entre os participantes. Caio, mais uma vez a Federação Paranaense de Tênis junto com a CBT e junto com o Clube Curitibano recebendo e organizando aqui um workshop, né? E repleto de gente, veio gente do Brasil todo? Sim, tem gente de todo o Brasil, né? Tem pessoal que até compareceu no nosso evento anterior, muita gente voltou. E isso que nos motiva a seguir trabalhando, né? Quando você vê que o pessoal tem voltado, é sinal que realmente tem atendido as expectativas. Os assuntos são diversos, né? O que você percebe nesse tempo que esse projeto de vocês, de formação continuada dos treinadores, vem acontecendo? Qual a mudança que você percebeu desse tempo todo, né? Não, a gente vê muita mudança, né? A gente particularmente, o pessoal dos nossos treinadores do estado são treinadores diferenciados. Quem viaja um pouquinho sabe disso, do que nós estamos falando. Então, realmente, esse tipo de ação tem contribuído efetivamente para a formação dos nossos treinadores. A gente tem, cada evento que a gente recebe aqui, as pessoas vêm, toda semana a gente tem enviado os artigos, todo mundo fala, tem adorado os artigos, tem servido de ponto de partida para o nosso trabalho. Então, realmente, eu acho que essa formação tem atendido as expectativas deles, que é o mais importante. E, particularmente, esse ano, com a vinda do Pancho e do Inácio, que são 2 treinadores de ponta. Eu tive a oportunidade de ficar quase 60 dias na academia do Pancho lá em Valência. Então, para mim tem sido uma experiência muito importante e acho que todos têm aproveitado como deve ser. Cada evento como esse, a gente procura entender qual é a necessidade dos treinadores, o que eles estão mais interessados. Cada evento a gente faz uma avaliação e aí vê o feedback que eles nos dão e aí tentamos montar uma programação, né, que venha atender ao interesse desses treinadores. Então, não necessariamente o workshop desse ano ele está ligado ao ano passado, né? Pode ser que algumas coisas podem estar, né, tem a ver, mas nem sempre. O que você percebe dos treinadores depois de cada workshop que vocês realizam? Qual é o feedback que vocês têm? Eu acho que vir a um evento como esse, onde você tem assim muita informação em pouco tempo, primeiro abre muito a cabeça dos treinadores, né? Aqui num evento, num congresso, num workshop, é um evento que te mostra para onde o tênis está indo, né? Qual é o caminhar do tênis a nível mundial. Então não é um curso tanto de formação, de você passar por uma avaliação, como são os modos da CBT, onde são menos pessoas, o treinador pergunta, repete, é testado e é diferente. Aqui, né, é muita informação, você vê as tendências, compartilha muita informação entre os treinadores presentes e é muito legal, acho que todo mundo sai muito motivado, né? Sai com um monte de drills, exercícios na cabeça, com novas ideias para na segunda-feira já começar a colocar em prática. Então eu acho que assim, é uma gasolina azul, né, para os treinadores, é aquele combustível para tirá-los daquela, né, da acomodação, da repetição, da rotina do dia a dia. Então eu acho que assim, a repercussão, né, é muito legal, todo mundo sai, né, motivado. Membro da equipe nacional de capacitação da CBT, o professor Flávio Marretti trouxe para esta edição do Workshop Internacional 2 palestras direcionadas para o tênis amador. Eu trouxe um tema um pouco diferente, todo o simpósio da CBT, nós temos ali nas avaliações o pedido para se falar sobre o tênis amador. Então o César me pediu para trazer 2 palestras sobre o tênis amador. Uma delas eu vou falar sobre os mandamentos, sobre as vivências, regras importantes de conduta para o tênis. A gente chama de os 10 mandamentos do treino de sucesso. Então são condutas, né, para a gente conseguir efetivamente ter um bom resultado com os nossos alunos. E a outra são táticas do saque de evolução, 2 golpes mais importantes do tênis, por serem golpes, o primeiro golpe de todos os pontos. Então, quando você começa bem um ponto, a sua chance de vencê-lo é muito maior. Então, e tem um valor emocional muito grande. Normalmente, quando você está sacando ou devolvendo o saque bem, você tende a jogar muito bem. Então, como incluir mais saque de evolução na quadra, nos treinos, sendo um treino bem dinâmico, sem perder o dinamismo,
e aproveitar depois dessa primeira bola as jogadas que vêm surgir após esse primeiro golpe. O tênis amador ele é sempre maior, porque o tênis competitivo, o tênis juvenil, ele tem um foco mais restrito, que é se tornar um jogador, ou então fazer uma universidade no exterior com bolsa. O tênis amador é o pai daquela criança que está treinando que joga, ou a criança que vem para a aulinha de tênis e o pai se interessa, ou seja, sempre é muito maior. Temos muito mais adultos jogando tênis do que juvenis. É muito importante cativar esses alunos também, né? Reter esses alunos, porque começar é legal, mas a continuidade disso é um fator que o professor, o treinador tem que estar sempre atento, né? Para manter isso motivado. Claro, esse é o ponto mais importante. A gente segue num esporte que a gente se sente bem fazendo, que a gente consegue fazer. Então, se o treinador tem a habilidade de desenvolver seus treinos de forma que o aluno consegue trabalhar, que ele vai gradativamente conseguindo e não tentando ter golpes ou técnicas ou táticas avançadas, se o treinador consegue auxiliar ele ter satisfação com um tênis mais simples, não mais simples por ser menor, mais simples por ser jogado da forma que ele consegue, sem dúvida nenhuma ele vai seguir jogando tênis, vai desfrutar muito mais disso e vai continuar. Os treinadores tiveram a oportunidade de conhecer e ouvir o espanhol Pancho Alvarinho, treinador experiente, mundialmente reconhecido pelo trabalho com a ex-número 1 do mundo, Mara Safin. Pancho abordou o tênis feminino, padrões de jogos e exercícios, certamente uma área com grande potencial de crescimento para os treinadores. Estou também encantado de estar aqui em Brasil, porque Brasil tem muita tradição tenística, porque los congresos también aquí en Brasil siempre hay mucha gente. Los entrenadores en Brasil yo creo que son los que más ganas tienen de mejorar, de mejorar profesionalmente, y siempre todos los congresos que hay aquí en Brasil siempre hay muchísimos entrenadores de tenis y es pues una satisfacción para mí increíble el poder compartir con ellos todos estos momentos. Você acha que o campo de trabalho para o treinador, no caso do tênis feminino, é realmente um campo grande de trabalho, tem muito espaço? Sí, porque yo creo que sobre todo el tenis femenino ha mejorado y evolucionado mucho en los últimos años. Yo recuerdo hace 10-12 años la WTA estaba muy preocupado porque no habían muchas jugadoras, porque habían países que como que el tenis femenino no tenía el reclamo del tenis masculino. Yo creo que en los últimos años el tenis femenino ha mejorado mucho, ha captado también el interés de los medios de comunicación, de las televisiones, de los sponsors, y entonces ahora mismo es un campo muy importante también para los entrenadores que quieran dedicarse a entrenar con chicas. Somos menos los que nos dedicamos a las chicas y creo que está creciendo. Y para mí, personalmente, creo que es mucho más interesante entrenar a una chica que entrenar a un chico. Con las chicas siempre dan lo máximo. Las chicas en los entrenamientos, a diferencia también de los chicos, a veces los chicos tenemos que ir detrás de ellos para que se muevan más, para que sean más serios, para que sean más disciplinados. Las chicas siempre a la hora de entrenar son mucho más ordenadas, son mucho más disciplinadas y siempre dan lo máximo. Bueno, con las chicas hay un factor emocional que está ahí que no existe con los chicos. Los chicos, digamos, somos mucho más planos en cuanto a las emociones. Las chicas son más cambiantes con las emociones y quizás eso es lo que lo hace más atractivo para mí, para un entrenador. Entonces yo estoy encantado porque el tenis femenino siempre es más una incógnita. El tenis de los chicos es más lógico, el tenis de las chicas siempre tiene muchos más cambios. Gostaria de saber da diferença entre as tenistas brasileiras e as tenistas europeias, já que você tem essa experiência com algumas das nossas tenistas treinando na sua academia. Bueno, yo creo que también tampoco hay tantas diferencias entre las brasileiras y las europeas. Al final, como hemos dicho, es una cuestión también de patrones de juego. Y ahora tenemos, por ejemplo, a Beatriz Haddad, que juega bien, que juega un tenis moderno, que juega un tenis también muy agresivo, que puede también pues, llegar arriba si las lesiones también las respetan. Entonces yo creo que no hay mucha diferencia. Quizá en Europa puede que haya más competitividad, porque hay muchos más torneos, entonces quizá el nivel de exigencia es mucho más alto. Aquí en Sudamérica, pues lo que yo también he visto, lo que yo he hablado con mis colegas también sudamericanos, quizá los torneos tienen un nivel de competición un poquito más bajo. Entonces yo creo que ahí radica el único problema, pero ese problema es grande también porque al final todo eso se traduce en dinero. Al final la carrera de un tenista es mucho dinero
y para salir o estar compitiendo en Europa, que quizás sea la manera de que las jugadoras de Sudamérica dieran un salto más importante de nivel, tendrían que viajar mucho más a Europa. Entonces al final hace falta mucho más dinero. Outro grande palestrante, muito esperado pelos treinadores, foi o argentino Inácio Ascenso, integrante do programa de formação de jogadores da Associação Argentina de Tênis. Inácio foi várias vezes capitão das equipes argentinas nos campeonatos sul-americanos, nas giras europeias e na América do Norte. Sua conversa com os treinadores trouxe temas como trabalhos técnicos e comunicação entre treinador e tenista. Quais foram os principais questionamentos dos nossos professores durante a sua apresentação? Bueno, los profesores se mostraron bastante curiosos con los trabajos que hicimos a la mañana, que eran de preparación física y tenis en la cancha, que es un tema que es bastante moderno y todavía no está muy divulgado. Entonces ellos hicieron bastantes preguntas al respecto, cuál era la carga de ese trabajo, cuántas veces por semana había que hacerlo, cuál era el objetivo y qué se buscaba en cada una de las... A questão de equilíbrio de físico e jogo, né, e treinamento técnico, como é que você coloca isso? Hay que buscarlo, sí, el equilibrio, pero depende también del jugador que uno tenga. Hay jugadores que necesitan mucho más parte física que otros, y dentro mismo de la parte física hay algunos que necesitan mucho más el volumen de cargas de fuerza, por ejemplo, y otros que son ya naturalmente fuertes, por ahí necesitan más la parte de la flexibilidad. Entonces es difícil marcar un patrón para todos. Lo ideal es que el profesional que trabaja con cada uno de los jugadores esté capacitado para detectar el plan que cada uno le va a hacer mejorar a cada uno de los chicos. A comunicação entre o treinador e o tenista também é muito importante. Sí, eso es un punto clave. Partimos de la base que la comunicación es muy importante en cualquier ámbito y con cualquiera, entre los papás y los entrenadores también, pero entre el jugador y el entrenador es muy importante porque muchas veces nosotros los entrenadores creemos cosas que no son así como las creemos, y el jugador adentro de la cancha está sintiendo otra cosa o ve otra cosa. Por ejemplo, nosotros por ahí queremos formar un jugador agresivo y el jugador no es naturalmente agresivo por su personalidad o por su manera de ser o por lo que le inculcaron en su casa. Entonces chocamos ahí, y eso se resuelve con diálogo y con mucha comunicación entre los dos, y de ahí se va construyendo el proyecto. Qual a importância que você dá para esse tipo de ação, formação de treinadores que tem acontecido aqui no Brasil, principalmente no Paraná? Bueno, yo creo que es muy importante que los entrenadores asistan. Acá está demostrado, hay casi 150 entrenadores de todo el país es muy grande, los costos son muy altos, entonces que haya tanta cantidad de gente se nota que el público del profesor de tenis de Brasil se quiere capacitar y quiere evolucionar. Lo que es muy importante y que yo siempre remarco en estas actividades es que todos los contenidos que acá uno incorpora tiene que tratar de ponerlos en práctica lo antes posible y que duren en el tiempo. No ponerlo en práctica una semana cuando vuelvo del workshop porque estoy entusiasmado y porque me gustó, sino que después hacerlo durante todo el año o durante 2 o 3 años o hasta que haya alguna información nueva que a mí me haga cambiar lo que estoy haciendo, pero poder poner en práctica durante mucho tiempo lo que aprenden en este tipo de actividades me parece que es la clave. Uma contribuição importante neste workshop veio do ex-tenista profissional e treinador Eduardo Frick, que depois de ter sido um dos responsáveis pelo tênis durante as Olimpíadas do Rio, passou a integrar a CBT como gerente de esportes e eventos. Frick falou sobre o programa CBT de inserção ao profissional, um projeto que tem feito a diferença durante a transição do infanto para o profissional. Nesse processo de gestor esportivo, inclui dentro desse nosso processo toda a parte de alto rendimento,
né, que é capitaneada abaixo pelo Patrício Arnold. Então, o que acontece? Todos os nossos juvenis, nosso processo de transição de júniores para profissionais, passam pelo nosso trabalho. É isso que nós estamos hoje desenvolvendo dentro da CBT, juntamente com alguns eventos, né? Além disso, tem a Fed Cup e a Copa Davis, que também é responsabilidade do nosso trabalho, o Circuito Infanto Juvenil GA, que tivemos a oportunidade de estar juntos ali, e também as relações da CBT com o COB, com o Comitê Olímpico do Brasil, e também com o Ministério do Esporte e Bolsa Atleta, que é um dos pilares do nosso processo. Especificamente disso que nós estamos falando aqui do Congresso, é importantíssimo, né? Hoje nós estamos vendo uma palestra aqui só sobre tênis feminino, que é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, né? O Pangiovanino aqui falando é uma pessoa muito conceituada no meio internacionalmente a respeito de Fed Cup espanhola, já trabalhou com várias jogadoras que tiveram um bom ranking, com a Dinara Safina, que foi número 1 do mundo. Então isso para que os nossos treinadores entendam e aprendam a trabalhar, principalmente com esse universo feminino. Eu tive também de capitão da Fed Cup aqui no Brasil e compacto da mesma forma com que ele pensa, que o tênis feminino é um universo completamente diferente, mas com certeza sim. E são eventos como esses que fazem com que os nossos treinadores recebam esse conhecimento, né? Então, já que nossos treinadores muitas vezes não têm condições de viajar ou ir para fora pelo custo, nós trazemos aí pessoas, juntamente com o César Kist capitaneando esse processo, trazemos pessoas para passar esse conhecimento. O treinador Cláudio Santana está sempre presente nos eventos de formação organizados pela CBT e Federação Paranaense. E é nas quadras que os resultados aparecem. Cláudio Santana. Cláudio, você teve uma oportunidade incrível agora, né? E a gente vê que também você está sempre participando, seja como treinador, seja como representante do clube, seja como representante da Federação Paranaense, você está sempre muito envolvido. Conta um pouquinho dessa participação no Sul-Americano. Foi bacana, uma experiência nova. Fui convocado agora, mês passado, para estar na Bolívia com um time do 14 anos feminino, representando o Brasil, numa competição onde tinham 10 equipes e as 3 melhores classificariam para jogar o Mundial na República Tcheca. Então a Confederação Brasileira convocou 3 meninas, 2 de São Paulo, uma do Rio, e eu fui como técnico, uma experiência muito boa, e conseguimos ganhar do Paraguai 3-0, as meninas jogaram muito bem, ficamos em terceiro, Peru foi campeão, Venezuela segundo e Brasil em terceiro, mas foi uma experiência para mim pessoalmente muito boa, para as meninas também foi incrível, foi muito bacana. O que você percebe que te acrescenta essas experiências de workshop, as experiências que você tem de formação, de continuidade aqui no Paraná, para esse tipo de ação que você teve agora com a Confederação? Eu acho que essas ações que são feitas aqui no Paraná, né, eu acho que hoje o Paraná está de parabéns nesses níveis de workshop, de competições. A parte da federação acho que está fazendo um trabalho impressionante e por isso que até eu acho que essas convocações acabam saindo daqui. Hoje foi até apresentado pelo Frick aqui no workshop. Eles têm um time de treinadores da confederação que aqui do Paraná a gente tem 2 treinadores, né? Eu e o Roland a gente faz parte, eu no feminino, o Roland no masculino. Mas eu acho que a participação nesses eventos é fundamental, principalmente no tênis feminino, falar um pouquinho, que eu acho que é onde eu estou um pouco mais dentro. Que assim, o tênis feminino evoluiu muito e hoje existem padrões de jogos diferentes, então não dá mais para treinar um menino e uma menina igual. Então para a menina, ela tem situações diferentes, as bolas diferentes, aonde se posiciona na quadra diferente, e eu acho que é isso que está sendo mostrado aqui para todos. É um palestrante aqui do nível do Pancho, espetacular, que é especializado no tênis feminino. Eu acho que aqui no Brasil hoje a gente é muito carente ainda dessas informações referentes a essas diferenças. É um mercado, inclusive, muito bom para ser trabalhado pelos treinadores de tênis, né? O mercado de tênis feminino é pouco explorado ainda, né? Exatamente. Eu estava agora, antes do Sul-Americano, eu passei 3 semanas na Europa com 2 jogadoras e lá, conversando com treinadores da Finlândia, de vários lugares, a gente pôde ver o quanto as jogadoras brasileiras jogam diferente e se batem para competir com as europeias, que nessa parte eu acredito que já estão muito mais evoluídas. E como você disse, é um mercado ainda pouco explorado e que tem muito a evoluir e desenvolver aqui no Brasil. Para a Federação Paranaense de Tênis, é de grande importância receber no Paraná o Workshop Internacional da CBT. A federação colhe os frutos do aprendizado proporcionado aos treinadores com a mudança gradual no nível técnico dos nossos tenistas.
Mais um workshop organizado aqui no Paraná. Os nossos treinadores são muito beneficiados por isso, mas a gente recebe treinadores do Brasil todo, né? O que você está sentindo de mais essa edição? Muito legal. É o 3º ano aqui em Curitiba, é o 5º ano que está sendo realizado no Paraná. Tudo nasceu de uma conversa com o César Kish num evento da CBT, que a gente dizia, eu quero um workshop desse no Paraná, vamos tentar, vamos ver como vai ser. E para nossa expectativa, o primeiro foi lá com o ex-treinador do Nadal, aquilo ficou muito legal e a gente está cultivando por esses 5 anos consecutivos aqui no Paraná. Primeiro em Londrina e 3 anos seguidos aqui no Curitibano. Receber todo mundo aqui é super legal, o Brasil todo foca na Federação Paranaense e, claro, para os nossos treinadores diminui o custo de viagem, eles buscam a informação por estar em casa e o tênis cresce do Paraná porque essa informação vem a somar e prova disso é os números expressivos aí com os tenistas infantis juvenis que a gente possa almejar até a Copa das Federações, né? A Federação Paranaense de Tênis tem uma característica muito interessante que é a formação dela por base de professores de tênis, treinadores de tênis, né? São pessoas que vivem do esporte e sabem se comunicar através do esporte, né? Então, essa gestão que a gente vem, é uma gestão aí que começou com o Zé Guilherme, que foi o primeiro presidente de federação, professor de tênis, e aí eu fui o segundo da escala, vamos dizer, da história da federação a dirigir a entidade por um professor de tênis. E essa gestão, vamos dizer assim, é feita por pessoas que não são só da quadra. Tem o Luiz e o Daniel que estão lá no administrativo, que são da área da gestão esportiva, e isso para a federação foi um ganho muito importante. E da diretoria, claro que sempre teve pessoas envolvidas de quadra, atuante, mas tem o Caio como vice-presidente, que é uma pessoa da quadra, o Robson, o outro vice-presidente, o Claudinho como diretor do Infanto Juvenil, o Bruno, o PC ali no departamento técnico, que eu acredito ser um time muito bom. E claro, falhas a gente sempre tem, mas eu acho que é um time que está buscando e almejando o crescimento da entidade em primeiro lugar. Facilita o diálogo? Com certeza. E mais do que isso, até como a federação ela teve que se atualizar e se modernizar com tanta informação vindo, eu lembro que quando a gente assumiu a federação, o Play and Stay, ele estava numa briga, se tinha ou não tinha. A gente não poderia nem fazer torneios infantis juvenis de tênis kids porque a ITF tinha recomendado competições de 10 anos para ser extinta. Hoje a gente está jogando interclubes infanto juvenil com o tênis kids, que 50% do nosso interclube está ali no tênis kids. Então são tantas mudanças e inovações que foram feitas que a federação teve que ir caminhando. E agora o beach tênis, né? Toda a construção do beach tênis para uma gestão que não existia. Primeiro, que é uma modalidade nova. Segundo, que o sistema operacional da federação não estava pronto para isso. A gente está caminhando dia a dia, muitas ligações, muitos telefonemas, aprendendo a regra, e posso dizer que a gente está chegando num ponto muito importante para o beach tênis. É só crescimento, a gente está aí agora, vamos ver, infanto juvenil nos principais momentos, e até o final do ano ainda tem muita coisa para rolar dentro da federação, né? Agora tem 2 ITFs, né? Tem o ITF de Londrina e pela primeira vez um ITF aqui em Curitiba, no Curitibano. Também a diretoria se empenhou em buscar esse evento junto ao clube e junto à ITF, é claro, para poder aprovar. Depois tem todo o calendário nosso infanto juvenil ao longo do semestre e os torneios de classe, interclubes de classe em julho. Não para? Não para, não pode parar, tem que estar sempre caminhando e claro, né, sem os clubes e sem os professores aí se empenhando, não adianta ter federação se não ter gente na quadra atuando e buscando sempre crescer junto com a federação, né? Saiba mais sobre o tênis do Paraná pelo site da federação fpt.com.br.